O terceiro debate entre os candidatos à presidência da República é marcado por manifestações contra a violência. O encontro promovido pela Jovem Pan em parceria com TV Gazeta, Estadão e Twitter foi o primeiro após o ataque contra Jair Bolsonaro. O candidato do PSL está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter sido esfaqueado durante um evento de campanha e, por esse motivo, não participou do evento. 6 dos 13 presidenciáveis estiveram presentes. Ciro Gomes, do PDT, foi o candidato mais citado nas menções ao debate entre usuários do Twitter. Apesar de o número consolidado conter menções positivas e negativas, ele elogiou a equipe de redes sociais. Assim como todos os candidatos, Ciro Gomes desejou melhoras a Jair Bolsonaro, mas reforçou que continua crítico ao deputado. Quando eu me certifiquei de que ele estava bem, e aí eu já vi, Malafaia, Magno Malta, o filho dizendo que vai ganhar essa bagaça, vamos ganhar essa bagaça no primeiro turno, eu vi que estava ali a mesma turma. Ou seja, ele foi ferido na barriga, não mudou nada na cabeça. Na saída, a maioria dos candidatos declarou que o debate foi importante para se expor propostas. Mas a ausência de Jair Bolsonaro, presidenciável pelo PSL, foi sentida. Álvaro Dias, do Podemos, declarou que, na verdade, a falta de qualquer candidato enfraquece a discussão. A ausência de todos, né? Por que só do Jair Bolsonaro? E os outros que estão ausentes, né? O Amoedo, todos os outros que estão ausentes, são candidatos, não é? Esse processo é injusto, é antidemocrático. Então, aqueles que se habilitam a disputar a eleição e a legislação possibilita que disputem, deveriam ter oportunidades de participar de todos os debates. Marina Silva também falou sobre o atentado a Jair Bolsonaro. A candidata da Rede Sustentabilidade reforçou a importância de se alimentar uma cultura de paz na política. Eu tenho insistido desde 2010 de que nós precisamos criar uma cultura de luta, mas também uma cultura de paz, que a gente deve oferecer a outra face. Não é porque eu estou concorrendo com uma pessoa que eu preciso desconstruir a vida dela, criar uma cultura de ódio. E agora esse ato mostrou que quando se incita a violência e se acha que se resolve violência com uma arma, isso não resolve. Geraldo Alckmin também disse que sempre pregou a paz. O candidato do PSDB declarou que não vai mudar sua abordagem política após o ataque contra o concorrente. Os debates anteriores também já vinham na linha mais propositiva, que eu acho que é o ideal. Gostei do debate, acho que foi bom, mas não vão mudar a nossa estratégia. Estratégia de falar com o país, dizer, olha, não tem solução sem crescimento. Para Henrique Meirelles, sem Bolsonaro, o eleitor pôde ouvir propostas. O presidenciável pelo MDB também reforçou que é o candidato que diz a verdade. O debate foi importante porque mostrou a diferença entre diversos candidatos. Desde o candidato que simplesmente faz promessas bonitas e mirabolantes, tentando ganhar a simpatia ou o voto do eleitor, até um candidato como eu que diz a verdade. Candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, entendeu que o clima do debate foi de combate à violência. Ele lamentou a ausência de Bolsonaro na discussão política e também defendeu a candidatura do ex-presidente Lula. Houve aqui um clima que foi o de se opor à violência na política. Isso sim. Agora, se opor à violência na política não pode significar, não demarcar as diferenças de proposta, inclusive com o seu Jair Bolsonaro. E também temos que lembrar aqui a ausência do ex-presidente Lula, que está preso de maneira injusta, foi condenado sem nenhuma prova, e está sendo retirado do processo eleitoral. Que essas ausências sejam notadas aqui hoje. Lula está inelegível de acordo com decisão da Justiça Eleitoral. O PT ainda não indicou quem será o candidato oficial do partido e, por esse motivo, não houve um representante da legenda. Também não participou do debate o candidato do Patriota, Cabo Daciolo. O deputado informou durante a semana que estaria isolado em jejum e oração durante 21 dias, sem atender à imprensa. 44. Pois não. É normal que os candidatos tenham adotado essa postura, né? Porque eles sabem que o eleitorado simpatizou com o sofrimento do Jair Bolsonaro. Aliás, é uma característica do ser humano simpatizar com quem sofre. Que é até um pleonasmo falar, porque simpatizar
Vem de simpatia, que é do grego sim, que é ao lado, pati, sofrimento. Então, simpatia significa estar ao lado de quem sofre. Agora, o debate precisa do calor. O debate precisa do confronto das ideias. Porque se não existe o calor, a mensagem que passa pra gente é que todo mundo pensa mais ou menos parecido. E não pensa, porque a gente sabe que eles não pensam parecidos, pelo menos é o que a gente espera de partidos que se dizem tão diferentes um do outro. Então eu volto a dizer, para mim o debate perdeu demais por causa desse medo dos candidatos de firmarem sua posição. E ao firmarem sua posição, iam entrar no debate. E era isso que a gente estava querendo assistir ontem. Pois é, ficou todo mundo muito cauteloso, muito com o pé atrás. A impressão que dá é que o atentado contra Jair Bolsonaro deixou as campanhas algo catatônicas. Elas não sabem mais que estratégia usar para tentar ir ao segundo turno. Então você tem um candidato que se consolida em primeiro lugar, graças a essa empatia que o Eduardo se referiu. Então a gente vê pesquisas aí que mostram, pelo menos no primeiro momento, um certo crescimento do Jair Bolsonaro, e o bloco que está brigando por uma outra vaga sem nenhuma estratégia para alcançá-la. Resta saber se quando o Fernando Haddad for escolhido como candidato e se essa transferência dos votos do Lula se operar, esses candidatos que estão perdendo tempo justamente em debater, em demarcar diferenças sobre ideias, etc., não vão acabar ficando para trás e aí sem tempo, a gente está a 27 dias da eleição, sem tempo para conseguir uma vaga no segundo turno. Professor Vila, você já falou sobre a estratégia do Ciro, né, de falar sobre Lula, bater no Lula, mas nessa fala após o debate, ele também atacou o Bolsonaro. Claro. Ele, como político, ele é um político esperto, né? Claro, no campo das ideias, e assim que tem de ser dessa forma, né? É interessante ver, quando ocorre um fato como esse, um covarde atentado de quinta-feira, que reflexo pode ter numa eleição a 7 de outubro, né? Mais cerca de pouco mais de um mês do fato, né? É interessante um outro paralelo de algo muito mais importante, nem se compara, o suicídio de Getúlio Vargas a 24 de agosto de 1954. 40 dias depois, no dia 3 de outubro, teve eleições para governadores de estado, em todas as unidades da federação, e 2/3 do Senado seria renovado. Qual era o herdeiro do Getúlio Vargas, o herdeiro político? João Goulart, que tinha sido, inclusive, seu ministro do Trabalho, né? O que aconteceu na eleição de 3 de outubro de 1954? O suicídio foi a 24 de agosto. A eleição foi dia 3 de outubro, como sempre na época era dia 3, o início da Revolução de 30. Por isso que a data é de outubro, né? Até hoje é assim, só que agora é no primeiro domingo do mês de outubro. A referência é Revolução de 1930. O que aconteceu no dia 3 de outubro de 54? O João Goulart, herdeiro de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, estado de Getúlio Vargas, estado de João Goulart, não conseguiu se eleger senador quando tinha 2 vagas. 2 vagas. Ou seja, se a eleição fosse para o Senado no dia 25 de agosto, no dia 26, no dia 27, no dia 28, provavelmente, João Goulart teria sido eleito. Mas foi no dia 3 de outubro. Pode-se fazer, por analogia, o fato em relação ao Bolsonaro. Achar que a repercussão imediata ao fato, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, vai estar presente daqui a um mês, eu acho temerário. Eu acho muito temerário. A grande questão é que, por parte da campanha dos polos mais radicais, PT e os bolsonaristas, continuou tudo a mesma coisa. Nada mudou. No último fim de semana, o presidente do PT do Rio de Janeiro, que é candidato, o senhor Quaquá, que é conhecido como Quaquá, Washington Siqueira, se referiu ao Bolsonaro, eu não vou usar a expressão aqui que não é adequada, é só por uma pessoa de nível rasteiro como Washington Siqueira, ele é um frouxo de M, e daí pra frente. Falou isso. E, enquanto isso, o filho de Jair Bolsonaro aproveitou também, em vídeo, para mostrar, forjar, porque não era a camiseta ensanguentada de Bolsonaro, que não era aquela, porque aquela foi destruída no momento que foi levado lá para o hospital, foi rasgada, etc. tal. Ou seja, um lado alimenta o outro. Um lado alimenta o outro. E insisto, isso é muito importante nessa hora. Quando alguém que sofre um atentado, 3 dias depois, tira uma foto dentro do hospital simulando uma arma, e Jair Bolsonaro fez isso, ele está defendendo a morte num local que luta pela vida, que é o hospital. Segundo ponto, ele está continuando a estimular o radicalismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que isso justifica atentado? Claro que não. O atentado é de um louco. É um atentado a um político, não um atentado político.
Isso é central. E eles estão querendo transformar o bispo, o novo bispo, que já teve o Marcelino Bispo em 1897, que é o atentado contra Prudente de Moraes, agora esse Adelmo Bispo, num elemento politizado, a insistência disso. E é mentira! Isso é mentira! Então isso tem, ao mesmo tempo que mentem aqueles que dizem que Jair Bolsonaro forçou o atentado, que é mentira também. Então esse é o momento de acabar com esse tipo de radicalismo que não leva a nada. Não é falar em paz, não é isso. O debate político não vem com essa conversa furada de virar o rosto, toma um tapa aqui, vira para lá. Na política não é assim. Na política, não na guerra, que são coisas diferentes. Então, por isso que nós temos de insistir nessa questão de voltar ao debate político. É isso que interessa. A eleição mais importante da história do Brasil. Ela não pode ser paralisada por um ato de um louco.